Olá amigos! Esta semana, Distant City deixou o público na ponta da cadeira com cenas de tirar o fôlego. Os momentos em que o pequeno Cian se perdeu. Os movimentos desesperados da senhora Sadaka. Os planos de vingança de Zerrin. Cada detalhe era evento após evento, até a correria da circuncisão na mansão. Então, quem está do lado de quem? À medida que a verdade vem à tona, uma por uma, a lealdade ou a vingança vencerão. Vamos dar uma olhada nos bastidores desse episódio tempestuoso juntos? Mas primeiro, gostaríamos de deixar um comentário para Alia e Cian e uma curtida no vídeo. Quando o pequeno Cian desapareceu na água, Kaeya e Cian agiram para salvá-lo. Cian lembrou-se das palavras de Denise que mostravam como ele cuidava de si mesmo. Alia não aguenta mais esperar. Quando ele quer pular na água, eles tentam impedi-lo. Então como Alia iria se conter durante esse tempo? É claro que a mãe de coração partido receberá apoio da senhora Sadaka. Eles se abraçaram e esperaram por Cian em lágrimas. O Rock veio primeiro. Não havia mundo. Eles tentam respirar por um tempo. Enquanto isso, Denise chegou até Alia nos braços de Cian. Alia agradeceu. Ela abraçou o filho e enfrentou seus medos. Sadaka também estava muito feliz. Eles vão para o hospital. Eles examinam o filho. Alia agradeceu novamente. Cian mostrou como ele cuidava dele dizendo que ele era meu filho, embora eu não fosse seu pai. Eu protegerei você e ele. Eu prometi a você, ele disse. Alia traz um cobertor para Cian. Cian se opõe um pouco quando diz que este cobertor é de criança. Ao sair do hospital, eles encontram a senhora Fikri. Quando Fikri quer levar a criança, Alia não quer permitir. Ele perguntou, como você encontrou a ideia? Alia contou o que aconteceu. Senhora Fikri. Eu não deixaria você sair da minha vista nessa idade. Não se preocupe, as mães também cometem erros, acrescentou. Cian, Denise e Alia ficam muito felizes quando retornam à mansão. Denise Cian disse, estou muito feliz que meu tio me salvou. Você deveria ser meu pai. Cian disse, eu disse que seria seu tio. A mãe perguntou, posso chamar meu tio Cian de pai? Alia aprovou. Denise disse, eu te amo muito, pai. Cian respondeu, eu também te amo. Denise queria que Cian dormisse de um lado e Alia do outro. Ambos recusaram. No entanto, Denise prevaleceu neste pedido. Ambos dormiram ao lado de Cian. Enquanto Denise dormia, Cian planejou acordar. Mas Denise não permitiu isso com seus braços pequenos. A minha descobriu que estava grávida. Ela ouviu os batimentos cardíacos no ultrassom. A minha ficou feliz por ter um novo poder em suas mãos. Mais do que mãe, ela estava feliz em pensar que daria à luz ao Bora. O aniversário de Zerrin se tornou a agenda de Kaeya e Kadir. Kadir disse a Zerrin para não esquecer que agora ela é uma mulher casada. Contudo, isso não foi fácil para Kaeya. Enquanto isso, Demir pegou Zerrin e a levou para o mesmo lugar. Então ele queria assistir ao sofrimento de Kaeya. Demir falou em voz alta sobre o presente que comprou para Zerrin. Ele queria chatear Kaeya comprando um colar para ela. Embora as ações de Demir tenham chateado Zerrin, ela queria proteger Kaeya. Zerrin imediatamente abraçou Demir. Ele agradeceu. A rocha literalmente desabou nesta cena. Ele aceitou que Zerrin era esposa de outra pessoa. Quando Kaeya saiu, ela não conseguiu conter as lágrimas. Zerrin chegou ao quarto de Demir vestindo sua camisola azul. Ele atacou Demir com a faca na mão. Mas ele só conseguia ferir. Ele gritou naquele momento. Seu pai entrou na sala. Quando viu que Demir estava ferido, ele quis matar Zerrin. Mas Demir não queria permitir isso. Sadaka chamou Asa. Descubra onde o Ur está e me diga, ele disse. Asa Cian disse que ficaria muito bravo com isso. Ele não deu ouvidos à lealdade. Cian, Alia e Denise se reuniram para tomar café da manhã. Denise disse, eu dormi à mesa com minha mãe e meu pai à noite. Sadaka está bastante satisfeito com esta situação. Mas o que Cian fez o perturbou. Então ele disse que Sadaka Ur tinha que morrer. Alia não permitiu isso. Então ele disse que cuidaria de uma garota para Kaeya. Kaeya disse, vou sequestrar Zerrin e ir embora, você não poderá ver meu rosto. Nari disse, você viu o que fez. Sadaka acrescentou que você também deve retornar ao seu marido, ele não se divorciará de você. Enquanto Alia estava na mansão, o médico ligou. Ele disse que Fikri seria dispensado. Mas ele acrescentou que recusaria o tratamento. Alia e Cian foram para Fikri. Eles decidiram pegá-lo e levá-lo para a mansão. Demir chamou Zerrin de assassino pela manhã. Zerrin, você mereceu.
Demir disse, você é precioso para mim. Ele acrescentou, se você não for a isca, como os peixes virão? Você e o pai dele, Demir, estão em quartos separados. Ele perguntou como isso continuaria. Quando Fikri chegou à mansão, o caos se instalou. A lealdade rejeitou Fikri. Mas Sian disse, ele é meu convidado. Ele não aceitou lealdade. Ele disse a Denise que ela era sua avó. O mar estava agitado. Sian Denise me chamou de pai. Se você tentar usá-la novamente, farei com que sinta falta dela, disse ele. Sian então foi até Alia e Denise. Alia ficou muito magoada com Sadaka. Mas ele também achava que ela estava certa. Você não é mais cruel com Alia, Sian. Eu também não acredito que ele matará o Ur. Sian, você armou uma armadilha para mim. Qual é o sentido mesmo? Ele veio para Ur, ele disse. Assim mesmo, respondeu Alia. Fikri chega até seu carro. A lealdade trouxe o machado de guerra para Fikri. Fikri disse, chame Alia de Ali, então eu te chamarei de Sado. Sadaka disse, você tem noção de com quem está falando? Fikri respondeu que um navio não pode se mover no asfalto. Sadaka, você irá, disse Fikri, e continuou, fique longe da minha filha. Alia disse para não mexer com a senhora Sadaka. Fikri, como você aceitou essa vida? Alia contou o que aconteceu. Fikri disse, mas seu marido é uma pessoa muito boa. Eu amava meu genro, acrescentou. Sian entrou na sala. A mãe disse que veio conhecer sua mãe. Nesse momento, Sadaka entrou. Ele disse, meu neto ficará longe daquela mulher. Alia disse, meu filho vai encontrar a avó, saia da sala. Ele disse a Denise, você, mãe, conheça sua mãe. Então Nari levou Sadaka para fora da sala. Alia olhou para a mãe e o filho. Minha mãe não me entrega a ninguém, Denise diz à avó. Ele perguntou por que você entregou minha mãe para Caroline. Ele respondeu, fui forçado a dar minha opinião. Erol veio e conversou com Nari sobre o caso do divórcio. Ele disse que você deve controlar suas emoções por um tempo. Sain também é chamado de Nari. Ele disse, quero ver você, vamos nos encontrar no pier. Nari disse que tentaria vir. Sian vê Nari. Nari disse, não posso desistir de Sain. Você sabe amar. Fikri percebe alguém nas fotos. O homem que era o informante de Ekmel era na verdade o homem que matou seu filho. Fikri resolveu o enigma desta morte. Os preparativos para o casamento de circuncisão começaram na mansão. Sadaka fica furiosa quando descobre que Denise não é circuncidado. Uma cerimônia de circuncisão será realizada. Haverá um casamento mundial. Sian disse que não teria medo. Enquanto Sadaka fala com Asa, Fikri ouve a conversa. Então Sadaka entrou no carro e foi atrás de Ur. Fikri informou Alia. Ele disse que Sadaka queria ir até a caverna e matar Ur. Alia queria entrar em contato com Sian depois do que aconteceu. Mas ele não conseguiu alcançá-lo. Ele contou a Nari o que aconteceu. Nari informou Sian via rádio. A lealdade chegou à caverna. Alia fez o mesmo. O mundo também voltou seu caminho em direção à caverna. Lealdade sacou sua arma. O Gur começou a implorar. O Ur disse que estava indo para o Canadá. Nesse momento, ele se livrou das cordas que tinha nas mãos. Quando o Ur apontou uma arma para Sadaka, ele disse a Alia que iria embora se ela fosse. Ele acrescentou, vou deixar Sadaka assim também. Enquanto isso, Sian chegou. Ele salvou Sadaka atirando em Ur. A sorte escapou. Lealdade enlouquecida. Ele perguntou a Alia onde ela aprendeu isso. A senhora Fikri me contou. Você sabe o que acontecerá se Sian falar? Ele disse. Você também sabia. Mas você não matou. Denis soube que seria circuncidado. Ele ficou com medo e foi para o seu quarto. Ele trancou a porta. Alia não conseguiu convencer. O mundo chegou. Ele disse, vamos conversar. O mar não queria abrir a porta. Ele disse, não serei circuncidado. Mas Sian disse vamos conversar de homem para homem. Denis abriu a porta com essas palavras. Sian entrou na sala com Denis. Ele disse vamos conversar de homem para homem. Ele explicou os detalhes da circuncisão. Sian convenceu Denis. Fikri questionou-se sobre o sobrenome de Ali Zaga. Então ele perguntou a Alia sobre a morte de Boran. Alia disse que houve um acidente. Nari disse a Alia que ela iria encontrar San. Foi por isso que ele perguntou se eu poderia fingir que iria ao hospital para um check-up e me encontrar com San, e ver se ele poderia me ajudar. Quando entraram no carro, Oscar chamou, mas Nari não atendeu. Oscar chamou Sadaka.
Ele também disse que Nari foi ao hospital. Oscar também foi ao hospital. Oscar os viu quando Nari estava saindo do hospital. Ele foi atrás dele. Quando Oscar viu Sai e Nari se encontrando, ele imediatamente informou Sadaka. Os momentos felizes de Nari e Sai não duram muito. A lealdade também chega à costa. Nari tirou o anel do dedo e o jogou no rio. Ele queria mostrar a Sai que deixou sua conexão com Oscar aqui. Nari, nossos momentos mais felizes foram vividos em segredo assim. Aeb perguntou se poderíamos nos encontrar secretamente. Sai, você será minha esposa de agora em diante. Nari disse que não queria mais se esconder. Ele disse, se não nos escondermos, essa felicidade não acontecerá. Enquanto Sai abraçava Nari, Sadaka e Oscar chegaram. Ele deu um tapa em Nari. Sadaka fez seus homens derrotarem Sai. O falcão sacou sua arma. Nari disse para entrar no carro. A lealdade disse que faria você pagar por isso. Mas desta vez Nari escolheu seu amor. Nari e Sai partem juntos. A lealdade o seguiu. Alia cuidou do tratamento da mãe. Sion foi até ele. Alia é uma mulher tão egocêntrica, porque ela atrasou o tratamento, as pessoas dizem. Ele seguiu Sadaka Sai. Sai chegou à mansão com Nari. A lealdade reunia os homens. Ele veio para invadir a mansão. Sai deu instruções para que ninguém entrasse pela porta. Quando Fidan viu Nari, ela perguntou por que ela estava ali. Sai respondeu que ficaria aqui de agora em diante. Fidan não queria permitir isso. Enquanto isso, Sadaka forçou a porta. Sia encontra sua mãe na porta da mansão. Sai disse que falaria com Sia. Ele trouxe-os de ferro para Ekmel. Levarei Sia Nari e partirei. Porque ele é casado. Sai disse que daria para Oscar. Não darei isso ao Sia. Ele disse que vai se divorciar. Sai disse eu te amo para Nari mais uma vez. Ele acrescentou, eu te amarei até morrer. Sian disse para ele entrar no próprio carro. Ele ficou muito irado por causa dos apóstatas. Quando Ekmel soube o que tinha acontecido, ela ligou para Sai. Ele disse, mesmo que essa mulher se divorcie, não permitirei que você se case com ela. Sai disse que ia se casar. Ekmel, não permitirei isso. Sadaka Nari disse que irá para casa. Ela disse que retornará para o marido. Foi a equipe de Denise que dividiu essas discussões. Uma associação de casamento foi criada. Todos estão preparados para o casamento. Lágrimas de felicidade, danças foram feitas nelas. Agora é hora da circuncisão. O mar foi circuncidado. Alia estava bastante nervosa. Sian disse que você também será médico. Alia agradeceu e pegou sua mão. Foi o meu quem estragou esse momento lindo. Sian disse, o que você está fazendo aqui? O meu disse que vim parabenizá-lo. Alia e Sian não conseguem esconder sua surpresa com o comportamento de Minnie. O que acontecerá nos novos episódios? A raiva de Sadaka diminuirá? Será que Nari e Sai pagarão o preço por esse amor? Como Minnie vai agitar as coisas? Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e ativar as notificações para tudo isso e muito mais. Qual você acha que foi a cena mais marcante desse episódio? Vamos lá, escreva nos comentários, vamos discutir juntos. Espero conversarmos juntos novamente no próximo episódio. Adeus, continue com a série.